Olá pessoal, nesta aula nós vamos iniciar um projeto, que é o projeto Agenda. Ele vai ter aqui um menu, né? Umas opções. Então, se for 1 é a opção cadastrar, 2 é listagem, 3 procurar, 4 alterar, 5 excluir e o 6 que é o sair. Tá? A ideia é a gente usar todos os recursos que nós vimos até agora, desde a parte de uso de variáveis, como também o uso de estrutura de seleção, if, else, estrutura de repetição, for, while, e o último assunto que nós vimos, que é a estrutura de arrays, né, vetores. Então a gente vai ver como usar todos esses recursos, ok? Então vamos lá. Então aqui ó, estou no NetBeans, vou criar um projeto, Java Within, Java Application. Bom, aqui eu vou chamar de Proj Agenda, né? Ele está aqui apontando para esse diretório aqui, ó, Java, aulas, projetos, projeto 1, agenda. Eu vou finalizar. Finalizando, aqui assim, eu vou fechar essa aba aqui, ó, que eu vou tirar esse comentário, que eu vou colocar autor, Rogério dos Santos. Vou colocar aqui objetivo, projeto, agenda telefônica. Aqui assim, tiro essa linha de comentário. Eu já vou colocar aqui, ó, eu vou precisar da classe scanner, né? Então, coloco aqui scanner, tá? Bom, como ele se trata de fazer cadastro de nomes e telefones, eu vou usar isso aqui num vetor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou criar um vetor, string, tipo string, né? Eu vou chamar de nomes. E aqui assim, ó, eu vou, para essa aula, criar um vetor de 5 nomes, né? E eu vou também precisar de um vetor para telefone. Também de tamanho 5. Aqui eu estou definindo um vetor telefone do tipo long, porque se trata de um certo número de dígitos, né? Vou colocar o número de telefone, então o int não suporta essa quantidade, né, de sequência de dígitos, então eu vou definir como variável, né, o vetor do tipo long. Aqui assim eu vou precisar também, eu vou definir aqui uma variável tipo int, que eu vou chamar de opção igual a 0, que vai ser as escolhas. Bom, como eu defini aqui, eu estou importando a classe scanner, então eu vou fazer o seguinte, antes da declaração das variáveis, dos vetor, eu vou instanciar classe scanner, criando um objeto new scanner system.in. Tá aqui, ok, tá aí, ó. E aqui nós vamos fazer, então, fazer aquele menu de opções lá. Então, while e opção não for igual a 6, vai ter 6 opções, né? Aqui não é chaves aqui assim. Vou colocar system out.println 1 cadastrar. Vou criar aqui assim, depois alterar. 2 listagem. 3 procurar. 4 excluir. 5 tem 4 procurar, vamos colocar 4 alterar. Alterar. 5 excluir. E 6
finalizar. Tá aí que eu vou definir assim, ó, informe uma opção e vou definir a variável aqui assim, que vai definir qual é a opção que a pessoa vai escolher. Bom, vou colocar aqui um switch, opção, e aqui eu faço o seguinte, case 1, se for a primeira opção, é cadastrar, tá? Então, como ele vai cadastrar, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer um for, né? Porque como o vetor aqui ele é tamanho 5, então ele vai passar por aqui 5 vezes. Então eu vou definir aqui int x igual a 0, ponto e vírgula, x menor que nomes.len, ponto e vírgula, x mais mais. Tá aí, né? E aqui, então, colocar informe o x mais 1 sim, e colocar primeiro nome. Tá aí, tá? S nome igual leitura.nextLine. Tá aí, ó. Aqui só faltou aqui fechar parênteses. Tá aí, ó. Tá? Aqui o S-nome ele tá dando errado, mas é que eu não declarei, né? Eu tenho que declarar uma variável para S-nome aqui assim, ó. Então, string S-nome igual aqui, e também definir uma variável para informar o número de telefone. Por quê? Porque eu vou informar o nome, eu vou informar o número de telefone e depois eu vou jogar no vetor. Então, eu vou definir o tipo long, inr telefone igual, vou deixar 0 aqui assim, tá? Aqui vou colocar aqui número de telefone também, tá? Então informe, aqui eu vou colocar o telefone aí, que nr telefone leitura next long, tá? Então eu informei no nome, no telefone, digitei, ele salvou na variável. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar no vetor. Então chamo, eu coloco aqui no vetor igual s nome e telefone aqui igual inr telefone, tá? Então tá feito essa parte aqui, ó, do cadastrar. Então informe o nome, informe o número de telefone, e aí eu vou colocar aqui no vetor. Se você se lembra bem, quando a gente está populando o vetor, né, nós já vimos aula sobre isso aqui, eu tenho que colocar em qual posição do vetor. Tá? Então eu estou declarando aqui uma variável, pode ver que aqui eu começo do zero, porque a posição do vetor é a partir da posição 0. Então, cada vez que ele passar por aqui, essa variável x ela vai ter um incremento, né? Ela vai indicar a posição, porque aqui ó, eu estou incrementando aqui assim com a variável for. Então, ó, na primeira vez vai ser na posição 0, na segunda vez que passar aqui informar o nome e número de telefone vai ser na posição 1 e assim por diante. Tá? Como eu defini aqui um vetor de tamanho 5, então ele vai de 0 a 4. Aqui ele vai de 0, né, até... aqui eu estou colocando a condição, ó, x menor que nomes len. Tá? Então o len é o tamanho, é o método que define o tamanho do vetor. Então ele vai dizer que é 5. Então, só que eu coloco a opção, a condição, né, x menor que nomes len. Então, menor que 5... Né? Quando o x
até 4, ele vai aceitar, porque de 0 a 4 é 5 opção. Quando for 5, ele não atende mais essa condição aqui assim, ó. Aqui assim, ó, eu coloquei informe o, e aí estou colocando x mais 1 para ele aparecer informe o primeiro nome, informe o segundo nome, né? Como o x está valendo 0, então eu estou somando aqui mais 1 para ele aparecer informe o primeiro nome, informe o segundo nome e assim por diante. Aqui assim, ó, eu coloquei essa bolinha, né? Para aparecer essa bolinha é pressionar a tecla Alt e 167 no bloco do teclado, aquele bloco numérico que tem ali no lado direito, tá? Então vocês podem estar experimentando isso aí. Alt 167, né? Pressionar a tecla Alt 167 e aparece essa bolinha aqui assim, ó. Ok? Então fiz essa opção, tá? Só que o que acontece? Se a gente rodar agora, a gente vai cadastrar, só que a gente não vai ver as informações cadastradas. Então nós vamos precisar também fazer a parte de listar. Quando eu pressionar digitar a opção 2, ele vai mostrar a listagem. Então aqui ó, a gente pode fazer assim, ó. Eu vou copiar essa parte aqui, ó. 2, tem a opção 2, que aí é listagem. Eu só tenho que ver que aqui eu tenho que colocar para cada case, né? Eu tenho aqui um break. Então coloco break aqui. Tá? Aí 2 é listagem. Listagem. Então aqui para fazer listagem eu tenho que varrer o vetor. Só que aqui eu vou fazer uma forma assim, ó. Eu vou mostrar o nome. Aqui eu vou colocar ponto. Aqui assim. Vou concatenar nomes X, fecho ele aqui, tá? E vou mostrar também o número do telefone, né? Então, o nome e número do telefone aqui. Tá, número do telefone eu tenho que chamar quem aqui? Eu tenho que chamar o vetor de telefone. Bom, feito isso aqui, aí agora eu já tenho a listagem, eu vou colocar break, né? Aqui eu vou tirar essa parte, aí eu posso deixar também uma opção para eu finalizar, né? Porque quando eu rodar o programa ele vai entrar nesse laço aqui assim, eu tenho que fazer um case também para finalizar ele, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, case 6, se for 6 é break e finaliza, tá? Quando eu rodar o programa, qual é a ideia, né? Ele verifica assim, enquanto a opção for diferente de 6, tá? Ele inicializa essa variável aqui valendo 0, então ele vai entrar nesse while aqui assim, aparecendo esse menu de opções, e aqui eu vou digitar uma opção, ok? Então se for 1, ele vai entrar aqui no case, se for 2, ele vai entrar na listagem, e tem as outras partes que nós faltamos implementar. E se eu digitar 6, então que eu quero finalizar, né? Vou colocar aqui, né? Eu vou deixar aqui o sair, tá? Então se for 6, ele dá um break e ele interrompe, finalizando o programa. Então vamos testar, vamos ver se está, aparentemente está tudo certinho. Vou aumentar aqui a janela. Aí, ó. Então qual é a opção que eu quero fazer aqui assim, ó. Então, cadastrar. Então, informe o primeiro nome, informe o telefone. Aqui eu já vi que aconteceu um erro, tá? Então ele pede para informar o primeiro nome e pede para informar o telefone. Na verdade, eu tenho que limpar o buffer dele, né? Então eu vou fechar, eu vou interromper ele aqui assim. Eu esqueci de limpar o buffer. Teve uma aula que eu já expliquei para vocês como limpar o buffer, né? Então aqui, ó, ele pede aqui para informar uma opção, leitura opção, e aqui eu faço a leitura do buffer. Então eu coloco o seguinte aqui, leitura.next
line, não é next line, é has next line. Has is next line. Tá aí. Tá, eu vou deixar aqui a leitura.next line. Tá aí. Tá? Isso aqui é para limpar o buffer. Por quê? Porque eu entro com uma informação numérica aqui assim, tá? E aí quando eu digito uma opção, ele fica, eu pressiono o Enter, o número ele salva na variável, só que ele fica o Enter no buffer. Então quando ele vai pedir uma informação do tipo string, ele acaba pulando uma linha aqui assim. Só teve um problema aqui que é has next line, o N aqui é maiúsculo. Essa parte aqui, ó, tá? Eu vou precisar desse aqui também, dessa implementação, depois que eu fechar ele aqui assim, ó. Tá? Eu também vou limpar o buffer. Aqui assim, ó, eu colei para cá, né? Dei um copiar e colar, ele apareceu aqui um pouco desconfigurado. No Alt Shift F, ele já faz a indentação. Tá? Agora vamos ver se dá tudo certinho aqui. Aí, forma opção 1, cadastrar. Aí, ó, então ele pedindo para informar o nome. Eu vou colocar aqui João. Vou colocar o número de telefone, são informações fictícias, tá? Então, vou colocar 1. Maria 2222 3. Vou colocar aqui Luísa 3333. Quarto nome, vou colocar José. Colocar aqui 4444. E quinto nome, colocar Ricardo 5555. Tá aí, ó. Ele voltou para cá, para o menu de opções. Tá? Agora, se eu digitar 2, listagem, tá aí, ó. Ele aparece as listagens aqui assim, ó. Nome, número de telefone, nome, número de telefone, nome, número de telefone e tudo mais. Eu poderia deixar um espaço aqui assim, né? Eu posso fazer melhor aqui, ó. Bom, agora para finalizar o programa, eu digito 6, sair, tá? E aqui assim, ó, vamos deixar na listagem aqui, ó. Tá, cada vez ele vir para cá, coloco o seguinte: systemout.println. Colocar aqui, ó, vou colocar um ponto aqui só para poder separar, né? Ele vai exibir o nome, telefone, ele coloca um traço, separa, depois mostra o nome, telefone e assim vai. Então vamos rodar. Eu vou rodar ele aqui, ó. Tá, 1, cadastro. Então, João, Maria, vou colocar aqui Carlos, 3333, vou colocar aqui José, e Ricardo. Tá aí, cadastrou, né? Ele voltou para o menu. Agora eu vou digitar 2, listagem. Olha só, então ele pegou e mostrou a listagem aqui assim, ó, nome João, Maria, Carlos, José e Ricardo, ok? Então, aqui assim, ó, eu já tenho a opção de cadastrar, né? Seleciono a opção cadastrar, e 2, eu faço a opção aqui de listagem, tá? Então, vocês podem ver que a partir do momento que eu fiz aqui a parte de cadastrar, ele fez aqui as opções, né? E aí dá um break, ele interrompe e volta para o menu, né? Tem esse menu de opções aqui assim, ó, que ele pega,
fecha aqui embaixo. E aí, a partir do momento que eu pressionar o 6, então ele vai finalizar, ok? Então, nesta aula, nós iniciamos o projeto Agenda, que vimos a parte de cadastrar e listagem. Na próxima aula, nós vamos ver as outras opções, né? A parte de procurar, a parte de alterar também, tá? Ok? Então, até a próxima aula.